Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é César, eu vou falar um pouquinho sobre um desafio que a gente teve lá na OLX. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta que eu faço sempre. Quem é que conhece ou usa a OLX no dia a dia? Bastante gente. E quem conhece a OLX como uma empresa de tecnologia? Já está melhorando. Eu faço essa pergunta tudo quanto é palestra que eu dou, já deve ser acho que a 10ª palestra que eu dou pela OLX. E o número vem crescendo de pessoas que respondem sim para a segunda pergunta. No começo era menos gente, mas eu acho que a ideia até legal da gente dar essas palestras é para mostrar os desafios que a gente tem e como é que a gente está trabalhando para resolver. A OLX já está numa escala considerável, não chega a ser ainda uma das gigantes do mundo, mas já tem uma escala bem legal e a gente tem um desafio bem grande para poder fazer conseguir se adaptar a essa escala, né? Vou falar um pouquinho sobre Elasticsearch. Na verdade, é um desafio que o time que eu trabalho teve. Eu vou explicar exatamente qual é o desafio que foi que a gente fez. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu já sou dev acho que desde 2001, no fim das contas. Eu sou um pouco mais velho do que eu pareço, pelo menos eu acho que eu pareço mais novo. E, na verdade, eu só percebi que eu estava ficando velho quando entrou um dev lá no meu time que não tinha nascido a tempo de ver o Romário ganhar a Copa, entrou me chamando para jogar videogame e eu fui lá crente que ia ganhar do cara e acabei sendo destruído. Então, nessa hora eu percebi que acho que meu tempo de videogame está passando. Bom, o que eu vou falar? Primeiro sobre a OLX. Tá? O desafio que a gente tem, esse aqui já está até meio desatualizado, porque quando eu fiz essa palestra, quando eu escrevi essa palestra a primeira vez, foi no final do ano passado e a OLX está crescendo muito rápido. Então, até esses números já ficaram um pouquinho para trás. Mas, até o momento, quando eu escrevi, a gente tinha mais ou menos 500 mil novos anúncios por dia, mais de 3 milhões de pessoas anunciando todo mês e 650 mil anunciou a primeira vez todo mês. Ou seja, a gente está crescendo numa velocidade absurda e nós, devs, temos que lidar com isso. Acaba sendo realmente difícil. Uma coisa bem interessante. A OLX ela tem alguns valores que a gente vive no dia a dia. E eu estou mostrando isso porque tudo que eu vou apresentar hoje, vocês vão ver que a gente acabou vivendo um pouquinho de cada um desses valores, né? O primeiro valor, isso aqui é uma foto real até do nosso escritório lá no Rio, ele fica lá nas paredes para a gente se lembrar toda vez que a gente passar, e vocês vão ver que a empresa realmente vive esses valores. O primeiro deles, fazemos nosso usuário sorrir, é óbvio, o usuário é o coração de todo o sistema, né? Então, a gente faz pelos usuários e para os usuários. Então, ele tem que estar feliz para poder estar usando a plataforma e, em seguida, a gente também ficar feliz com o resultado do nosso trabalho. E, a partir daí, assim, temos paixão por desafios e fazemos acontecer. Umas 2 semanas atrás, tem um dev que estava participando de um processo seletivo na OLX, e ele fez uma pergunta legal. Quando acabou assim, o papo, ele me perguntou assim, cara, você agora, eu, né, no caso, o que te desafia, o que te motiva a ficar na OLX? Por que não outros lugares? Eu falei, cara, assim, ótima pergunta, nem esperava ele me perguntar isso, eu fui me pego de surpresa. Eu falei, o mais legal é justamente os desafios que a gente tem aqui. Como a gente já está crescendo numa escala bem rápido, os números da OLX já ficam bem relevantes. Então, a gente começa a ter que lidar com problemas que a gente não está acostumado no dia a dia, normalmente, né? Eu, por exemplo, com tanto tempo de carreira, eu tomei um susto logo que eu entrei na OLX, porque eu tive que quebrar alguns paradigmas, algumas ideias que eu já tinha pré-estabelecidas, eu tive que mudar um pouco e mudar até a forma de estudar e aprender, porque para lidar com esses números eu acabei tendo que ralar um pouquinho mais. Quando eu entrei esse primeiro dia, eu falei assim, caramba, não sei nada. Mas aos pouquinhos depois eu fui pegando. Outro bem legal é esse Estamos Juntos, que isso é meio que colaborativo, mostra o quanto cada time se esforça para poder ajudar os outros. E isso acontece bastante. Isso fez muita diferença para o nosso time. No que eu vou mostrar, vocês vão entender o quanto isso faz diferença no dia a dia da empresa. E os outros, somos todos donos, na verdade é o sentimento de ownership que a gente tem, né? O quanto todo mundo se preocupa com o negócio e quanto a gente quer fazer ele melhorar e ser bom. Fazemos de maneira simples, justamente como a gente pensa no dia a dia, né? A gente fica tentando achar soluções boas, mas também ao mesmo tempo que sejam aplicáveis, você tentar fazer a bala de prata, que a gente chama toda vez, e levamos o nosso trabalho a sério, mas não tanto a nós mesmos. Vocês vão ver que eu também fiz uma palestra bem descontraída,
Porque eu falo pra caramba, se eu for só eu falando, daqui a 5 minutos está todo mundo dormindo. Então eu tentei descontrair o máximo possível. Bom, para começar, antes de falar exatamente do case que a gente teve, eu vou falar um pouquinho do Elasticsearch em si, tá? Eu sei que já teve até uma outra palestra hoje aqui na trilha sobre Elasticsearch. Eu até assisti, foi bem legal, mas também eu queria ver o quanto estava similar ao que eu vou falar. Felizmente não está, tá? A gente está falando de cenários diferentes, até porque o Elasticsearch é algo bem grande, ele é parrudo mesmo. Mas eu vou mostrar também alguns cenários em que foi difícil de lidar com ele. Ele é uma engine de busca altamente escalável, ela é open source, isso é uma coisa até relevante, porque existe a empresa Elastic, né, até com domínio.com, a gente fica pensando logo em alguma ferramenta corporativa, não deixa de ser. A questão é que ele nasceu de um projeto open source. E esse projeto open source, seguindo as regras do open source, a empresa Elastic pegou e criou o produto Elasticsearch. Mas, como estava fazendo algo open source, ela também contribuiu com a comunidade, entregando a versão community do Elasticsearch. E, depois disso, veio a Amazon e fez a mesma coisa. Ela pegou o Elastic e também incorporou na sua cloud, né? Acabou ficando um serviço de Elasticsearch da Amazon. Com o mesmo nome, é o mesmo serviço, só que tem algumas particularidades. Isso acaba sendo relevante, explicitamente para o time que a gente está, porque a gente trabalha muito dentro da Amazon. Tudo é lá dentro da cloud da Amazon, da AWS, e o time acabou escolhendo trabalhar o máximo possível dentro da Amazon. Eu vou explicar por quê. No fim das contas, ela é uma aplicação Java que trabalha em cluster. Acho que é assim, uma definição mais simplória possível, mas não deixa de ser, porque ela veio do Apache Lucene. O Lucene era uma engine de busca de texto. Eu tive o primeiro contato com ele, foi em 2000 alguma coisa, eu não lembro se 2007 ou 2008, que alguém me falou assim, não, usa essa API aqui para resolver um problema que eu estava, mas era um problema muito pequeno, que acabou não fazendo tanto sentido usar o Lucene. E na época eu ainda falei assim, poxa, isso é meio parrudo, o que esse cara está querendo fazer? Quer refazer o Google? Na época eu fiquei até assim, meio estranhando, mas não conhecia tanto e não fazia ideia que 10 anos depois ele ia virar o coração do meu trabalho, né? Hoje o time que eu trabalho é muito focado no Elasticsearch e que indiretamente no Lucene. Ele tem uma query language própria, que eu acho que é o contato mais difícil que a gente acaba tendo com o Elasticsearch, é conseguir entender essa query language. Ela é bem chatinha, ela é um JSON, mas é um JSON que pode ficar muito grande. Esse exemplo que eu coloquei foi bem pequeno, só para caber aqui na tela, mas uma query mais complexa acaba ficando um monstro de não sei quantas linhas. A que a gente usa, por exemplo, no nosso projeto, ela deve ter, sei lá, acho que 100 linhas de query. E não é porque falta coisa ou adicionamos coisa demais. É porque ele é uma query com uma sintaxe mesmo bem parruda. É lógico que por ser JSON a gente pode cortar essas quebras de linhas todas, vai ficar menor, o payload não fica tão absurdamente grande, mas visualmente ele é alguma coisa meio chatinha da gente entender. Mas que faz muito sentido depois também, que a gente começa a aprender. Eu não vou falar muito dos analyzers, não vou entrar muito na query, isso aqui é mais um exemplo, tá? Mas acaba sendo uma coisa meio... acaba tendo uma dificuldade no começo, mas conforme você vai trabalhando com ela, também acaba virando uma segunda natureza. Você já sabe o que você está querendo, o que vai chegar, mas não deixa de ter surpresas também. E uma coisa muito relevante, o que eu vou falar muito tem muito a ver com DevOps. Tá? Os times na OLX, em geral, são DevOps. Quando a gente tem liberdade para fazer as coisas da forma que a gente quer fazer, os times botam as suas soluções no ar, mas a gente tem que lidar com isso também. Então, assim, se eu botar um cluster de Elasticsearch para rodar, eu preciso estar preparado para monitorar esse Elasticsearch, para lidar com casos de falha, para lidar com cenários de desastre. O time tem que estar preparado por isso. E isso conta muito quando você está pegando e montando a arquitetura do seu software. Você precisa, de alguma forma, pensar e se planejar para frente. Porque ninguém navega em águas calmas, né? Você vai botar um navio no mar, você vai navegar no meio da tempestade. E o Elasticsearch ele faz muito uso intensivo dos recursos principais da máquina. Então, você tem que estar sempre preocupado com CPU, memória, disco e a rede. Quando você bota o Elasticsearch para rodar, você subiu ele num cluster do zero, ele é bonitinho. Ele usa todo esse recurso, mas ele fica sendo um belo gremlinzinho, assim, bonitinho, tudo funciona. Você vai colocar alguns documentos no seu índice, você vai botar ele para rodar, vai fazer algumas queries, ele vai ficar lindamente. Só que isso demanda algum cuidado. Se você pegar e esquecer desse Elasticsearch, ele vai virar esse gremlin.
então você já perde um pouquinho do controle, ele começa a assustar. Porque quando você começa a ver o tamanho do negócio, o quanto você tem que lidar com ele, você começa a perceber que talvez você pudesse ter feito algo de uma forma diferente. O que eu vou passar para você é justamente um caso em que isso aconteceu. Eu não estou fazendo uma palestra aqui unicamente de vitórias. Foi assim, colocamos no ar, o Elasticsearch foi lindo, pô, funcionou, que é uma maravilha, que beleza, vamos usar o Elasticsearch para sempre. Ele é muito bom, mas demandou muito aprendizado da equipe. Ele possui bastante parâmetro de configuração e ótima possibilidade de tuning. Isso é muito relevante. Você consegue fazer um carro lindão desse, completamente tunado com Elasticsearch. Você consegue mexer em cada detalhezinho. Só que isso tem uma questão. Ele faz diferença entre a versão da AWS e a versão, vamos dizer assim, free, da Elastic. Você tem parâmetros de configuração que você não consegue fazer na AWS, porque ela é um pouco mais limitada. Tá? Eu vou entrar em detalhes mais para frente. Mas você consegue fazer uma coisa bonita também, que vai ficar um carrão desses aí. Ele é muito flexível e ele se aplica a diversos propósitos diferentes. Essa é a chave da questão. Ele é extremamente flexível. Você consegue fazer uma porção de coisa com ele, só que você tem que ver o cenário que você vai trabalhar com ele também. Tem cenários que são perfeitos. Tem cenários em que ele vai funcionar, que é uma beleza. E tem cenários que você vai ter que ralar um pouquinho. Mas você consegue fazer várias coisas diferentes com ele. Só que ele tem uma certa complexidade. Você não vai simplesmente colocar o Elasticsearch lá e vai botar para rodar. Existem casos em que, se você for fazer uma coisa pequena, você não vai se preocupar tanto. Você vai botar ele para rodar, você vai ter lá seu full text search, beleza? Mas você pode acabar saindo como um físico tentando fazer um exercício. Você começa a ver que você acha que fez tudo certo, você colocou tudo lá certinho, seguindo a documentação, mas o negócio está explodindo. Vou falar um pouquinho dos conceitos básicos dele. Tá? São conceitos mais, na verdade, de operação, mas é uma preocupação que, no caso dos times do OLX, a gente precisa se preocupar, porque a gente é DevOps. Então, a gente montou o nosso cluster do zero. Cluster, no sentido, não tem muito o que falar dele, é o que a gente está acostumado mesmo, é só uma coleção de servidores. Esses servidores são o que a gente chama os nós. Os nodes são exatamente uma instância do Elasticsearch rodando. Isso faz diferença porque, quando você está dentro de um cluster, você consegue botar esses caras para particionar dados. Isso vai fazer muita diferença se você tiver uma query com uma base muito grande. Então, é uma preocupação que a gente tem sempre que ter. Porque quando a gente cria um nó, a gente pode colocar um ou mais índices dentro dele. E o índice, na prática, na definição da própria Elastic, ele nada mais é que uma instância do Lucene rodando. Tá? O Elasticsearch, na verdade, fica botando vários Lucene dentro dele e cada Lucene é responsável por um índice só. Só que os índices a gente adiciona documentos. Até a versão 6, você pode ter múltiplos tipos para cada documento, só que a Elastic está mudando isso. Hoje, a partir da versão 7, ela está quebrando o conceito de tipos do Elasticsearch, por isso que até que eu tirei aí da apresentação. A 7 ainda é bem recente, tá? Ela está saindo agora, a AWS ainda não tem. Mas, porque o tipo, geralmente, as pessoas fazem um vínculo com uma tabela. E, de acordo com a Elastic, isso gera algumas interpretações errôneas. Eu nem sei exatamente qual é o argumento deles, mas eles preferiram acabar com esse vínculo entre tipo e tabela, até porque o Elasticsearch é para ser equivalente a um banco NoSQL, não exatamente um relacional. Então, ela está tentando separar esses conceitos. E o que eu acho mais relevante, no fim das contas, são os shards. Shards são as partições de dados. Então, quando você tem um índice, você tem uma coleção de documentos dentro daquele índice, você particiona esses dados em shards menores. Dessa forma que você consegue atingir o autoscale. O autoscale não, porque ele não é automático, mas você consegue escalar o teu Elasticsearch. O que ele vai fazer é pegar essa partição de dados e distribuir nos nós que você disponibilizou para aquele cluster. E a diferença do P e do R aí é porque você tem o conceito de shards primários e shards réplicas. Os shards primários, eles têm o teu conjunto de dados, mas eles são as menores instâncias possíveis. As réplicas são literalmente as cópias desse cara. Então, assim, um índice pode ter um ou mais shards primários e um ou mais réplicas. Com a diferença que os shards primários dos índices vão reparticionar os dados.
Ou seja, vamos dizer que eu tenha dados por estado. Eu poderia particionar os meus dados em um shard do Rio de Janeiro, um shard de São Paulo, um shard de Minas Gerais. Não é exatamente assim não, mas é só para ser um exemplo a grosso modo. Tá? As réplicas ficam sendo clones exatos, perfeitos dos shards primários. A diferença é que existe um tempo de replicação. Então, conforme você pega e indexa um novo documento, ele é indexado no shard primário e leva um tempinho, que não é muito grande, mas leva um tempinho para que ele seja replicado para cada uma das réplicas. E isso faz muita diferença quando você está gerenciando o seu próprio cluster. Tá? Porque você vai ter que se preocupar com essa replicação. Ele acaba não permitindo um autoscaling, porque você precisa manualmente subir outros nós, mas ele consegue permitir uma gerência dos dados, porque se um shard primário morrer, por exemplo, uma réplica assume com uma nova primário, e se você tiver outras réplicas, elas também ficam disponíveis. O próprio Elasticsearch se preocupa em, caso um shard esteja num estado vermelho, ele vai pegar e vai subir um novo shard para substituir esse cara. Beleza? Então, assim, existem cenários em que o Elasticsearch cai como uma luva. E quando cai como uma luva, ele fica parecendo uma luva com joias do infinito. Você consegue fazer muita coisa. Só um heads up, tá? Apesar de ter imagens dos Vingadores aqui, eu não dei spoiler nenhum na apresentação. Tá? Quem não viu pode ficar tranquilo. Mas existem cenários em que ele funciona muito bem. Um cenário que eu posso dar de exemplo é... Ele tem que passar para eu poder mostrar. É o OLX. Eu não faço parte do time que trabalha com o cluster principal da OLX, mas o cenário do Elasticsearch é muito bom para o nosso negócio. A gente poder colocar os anúncios com permissão com full text search, permitir você pegar e ranquear as palavras-chave que o usuário digitou, e o Elasticsearch funciona muito bem para isso, muito mesmo. Só que lá na OLX a gente faz uma divisão dos times por negócio, por produto, na verdade. Então a gente tem tribos, cada uma especializada em uma área diferente. Isso é um modelo bem parecido com o que o Spotify faz. Tá? Cada tribo é especializada em uma área de produto, e cada tribo tem diversas squads que trabalham em pontos específicos. Então a gente acaba não tendo tanto contato assim com certas partes, como eu não tenho contato com o cluster principal de Elasticsearch da OLX. Mas, pelo fato da gente também ter muito essa cultura de estamos junto, vocês vão ver que na hora que eu precisei, o pessoal estava muito disponível para ajudar a gente. E isso fez toda a diferença. Muda muita coisa no trabalho que a gente está fazendo. O time que eu trabalho chama ProSeller Hub. Tá? É um time que trabalha numa tribo de profissionais. E ele é composto de 6 pessoas atualmente. São 3 devs, eu, o Alan e o Vinícius. Tem um UX, que é o Léo, nosso gerente de engenharia, que é o Edu, e a nossa Product Manager, que é a Fernanda. Por que eu estou botando a foto de todo mundo aqui? Porque o que eu vou apresentar, vocês vão ver que fez diferença para... Cada um de nós fez diferença no produto. É lógico que se eu fosse colocar a foto de todo mundo que ajudou a gente a chegar no resultado final, eu não ia só ter espaço aqui. Então eu optei em colocar pelo menos a do time, mas é porque cada um de nós teve alguma contribuição e eu vou falar bem o que aconteceu. O que esse time faz? A gente trabalha, como eu falei, numa tribo de profissionais. Então, o nosso foco ele é para usuários pagantes, tá? E que anunciam em massa. Quando cada um de nós, por exemplo, costuma anunciar um celular, ou um sofá, ou um produto de vez em quando, e a gente espera que vocês anunciem cada vez mais, né? Nós todos, a gente trabalha com o time, a tribo, na verdade, trabalha com pessoas, com empresas que anunciam em massa. Por exemplo, locadoras de carro que trocam a sua frota a cada não sei quantos meses, que acaba valendo mais a pena para ela trocar do que ficar dando manutenção em carro velho. Imobiliárias que têm um volume grande de imóveis para vender e acaba demorando essa venda, porque não é todo mundo que pode comprar um apartamento a hora que quer. Né? Então, o time trabalha com isso aí. A gente faz, então, esse time específico foca numa parte apartada da OLX, que a gente chama de OLX Pro. É uma ferramenta de BI, não BI eu estou exagerando, é de analytics para os usuários profissionais. A ideia do time é pegar e ajudar esses usuários a vender. Dar recomendações de como ele pode pegar e fazer com que os anúncios dele vendam melhor, quais anúncios estão performando melhor e quais anúncios poderiam melhorar, quais anúncios podem ter mais fotos ou menos fotos ou uma melhor descrição, um chat apartado em que ele pode ter umas respostas mais úteis,
é um time bem horizontal. A gente acaba tendo contato com quase todas as equipes da OLX, justamente porque a gente fica tirando vários pedaços do site principal e colocando, e dando uma customizada para profissionais e colocando nesse site apartado. Apesar dele estar na mesma rede interna, na mesma cloud da OLX, ele acaba tendo suas próprias particularidades. E onde esse time usa o Elasticsearch? Com métricas, basicamente métricas. A gente coleta muitas informações sobre cada anúncio que a gente tem na plataforma. E a ideia do time é conseguir apresentar isso para os usuários profissionais. E eles consigam entender o que eles podem fazer melhor ou como eles estão performando na OLX. A gente controla visitas, a gente controla visualizações de telefone, a gente controla contatos por e-mail, contatos por chat. A gente consegue ajudar eles a ter essa ideia da saúde da aplicação deles. E a gente exibe com gráficos, porque todo mundo adora gráficos, né? Então, e também a gente tem os anúncios. Essa é a mesma coisa que tem no site da OLX. Quando você tem vários anúncios, você tem uma área lá de meus anúncios. A gente só pega os mesmos dados e coloca tudo num portalzinho apartado. Esse time, como são apenas 3 desenvolvedores, a gente sempre teve uma premissa. Essas duas, na verdade. A primeira é evitar o trabalho operacional. A gente automatiza o máximo que a gente pode. A grande maioria dos times da OLX faz isso, tá? Então isso acaba sendo difundido na cultura e a gente não foi diferente. A gente tentou seguir esse caminho também. Mas, com relação ao Elasticsearch, a gente queria ter um Disaster Recovery Plan. Era uma forma rápida da gente se recuperar. Ou o mais rápido possível, em caso de desastre. Para atender essas premissas, a gente seguiu alguns trabalhos, algumas linhas de raciocínio. A primeira é Infra as Code. Todo o nosso ambiente é provisionado via Terraform. Tá? Então, a gente escreve código mesmo para poder subir a instância na AWS e a gente ter todas as nossas ferramentas disponíveis para a gente. E outra coisa, a gente está totalmente na AWS. A gente teve sorte de não ser um time que trabalha diretamente com o monolito da OLX, então o time consegue pegar e se focar muito nas ferramentas que a cloud dá. E como nós éramos apenas 3 e tínhamos um escopo muito grande, 3 devs, eu estou dizendo, a ideia nossa era sempre colocar na AWS o que a gente podia. Hoje, como a gente atingiu um nível de maturidade que a gente queria, a gente está começando a mudar um pouquinho mais, estamos gerenciando mais coisas, mas a gente colocava o que a gente podia direto na solução da AWS. Até por isso a gente escolheu o Elasticsearch da AWS. E a gente montou esse cluster, sendo um cluster para cada microserviço. Usando aquela ideia de que cada microserviço tem sua própria base de dados, a gente fez clusters menores em que cada microserviço que precisa de um Elasticsearch acaba tendo o seu específico. Em geral, a gente tem 2 hoje microserviços trabalhando com Elasticsearch. Eles, em geral, têm 3 master nodes e 6 data nodes. O master node, para a AWS, ele é um caso um pouco diferente do Elastic normal. No Elasticsearch normal, você sobe, você provisiona, qualquer nó do cluster pode assumir como primário, como master. Tá? E o master é aquele que recebe as requisições, o load balance tem preferência por ele, e ele sabe onde estão todos os dados. Então é ideal que você tenha mais de um master trabalhando para que eles possam dividir também a carga. Na AWS, os masters são dedicados. Então você aloca data nodes, que seriam os nodes normais do Elasticsearch, e esses caras vão conter os dados. Os master nodes recebem as requisições e eles sabem quais nodes têm quais dados. Então, eles redirecionam para o lugar certo e isso ajuda um pouquinho em distribuir a carga das requisições. O time avaliou outras opções. Tá? O Elasticsearch não era a nossa primeira opção, até porque o time não conhecia. Nenhum de nós era especialista em Elasticsearch. A gente conhecia apenas alguns... assim, a fama dele, alguns detalhes. Então, quando a gente já começou a pedir a primeira ajuda. Aí o Tamo Junto já começou a ajudar. Nós fomos até o time de Big Data e falamos, olha só, a gente vai montar aqui um cluster em que a gente vai ter muitos dados, vou mostrar quantos dados depois, e a gente precisa fazer uma full text search. Então, a gente precisa ter uma certa velocidade na resposta. Então, nós avaliamos todas as opções e, junto com o Big Data, a gente acabou parando no próprio Elasticsearch. A arquitetura geral que a gente montou no início era basicamente assim. Era um cluster Elastic Beanstalk. Novamente, a gente está usando as ferramentas da Amazon quando a gente podia. E esse Elastic Beanstalk tem o seu próprio load balancer. Ele mesmo gerencia o autoscaling do microserviço. E o Elasticsearch da própria Amazon. Ele faz dessa forma que eu falei. Ele acaba criando um load balancer também. E esse load balancer fica distribuindo as requisições entre os 3 master nodes. Como os master nodes sabem
sabem onde estão cada dados, ele redireciona para os data nodes corretos e vai tentando distribuir isso aí. Qual é a arquitetura do primeiro serviço, então? Esse é o serviço que a gente teve menos dor de cabeça, porque ele é apenas um subset do que a OLX já tem. Então, assim, nós pegamos aqui os anúncios dos usuários profissionais, que são bem menos do que os usuários normais, como nós, né? Então, assim, nós pegamos esses caras e colocamos no Elasticsearch, porque a gente tinha que fazer algumas métricas e alguns merges com outras fontes de dados que não tinha no cluster principal da OLX. Então, a gente acabou optando por extrair esses dados para esse cluster. O que a gente fez não vamos trabalhar com real-time, nós vamos trabalhar com índices gerados a cada 3 horas, e nós temos, em média, 4 milhões de documentos. Isso já era do ano passado. Tá? Como eu falei, as informações já estão desatualizadas. Hoje já passou de 6 milhões de documentos para cada índice. A configuração aqui foi daquele cenário de cair como uma luva. A configuração padrão do Elasticsearch já atendeu esse cara. 5 shards primários, uma réplica, isso funcionou com uma beleza. E é uma estrutura de documento simples, cada anúncio tinha um documento lá. O perfil de indexação a gente optou por fazer como se fosse, a gente chama de carga zero. A gente pegava todos os anúncios, a cada 3 horas a gente pegava todos os anúncios dos usuários profissionais e gerava um novo índice com esses caras, isso a cada 3 horas. E o perfil de busca era full text search. Cada campo do anúncio poderia ser pesquisado pela mesma, vamos dizer assim, pelo mesmo input do front-end. Então, assim, a gente tinha que usar o Elasticsearch até para poder ajudar a lidar com isso aí. O que deu mais trabalho foi esse cara aqui, o serviço de métricas. A gente está falando aqui de cada evento gerado por cada anúncio de cada usuário profissional da OLX. O tamanho já é relevante e está crescendo muito rápido. O tamanho que eu tenho hoje, de 1,4 bilhões de documentos por ano, já está desatualizado. Esse tamanho estava valendo em setembro do ano passado, outubro, eu acho, e já está desatualizado. A gente já cresceu bem mais do que isso. Até por isso, a gente separava por índice, a gente fazia índices diários para esse cara. Então, a gente tinha até 4 milhões, porque eram documentos já agregados para cada anúncio. E esses índices eram gerados diariamente. Para poder otimizar para a leitura, nós colocamos apenas um shard primário e 5 réplicas. Por quê? Quando eu tenho vários shards primários, o Elasticsearch precisa repetir essa consulta em todos eles. Tá? Se você tem uns dados não estruturados, o masternode fala, bom, esses dados podem, para atender a esta query, eu preciso ir em todos os shards primários e saber quem consegue atender a essa query. Então, ele disparava a mesma query pedindo X mil anúncios para cada um desses shards primários. Todos eles tinham que executar, ou seja, os seus nodes acabavam ficando sobrecarregados, e nodes que continham mais de um shard primário ficavam 2 vezes sobrecarregados. Depois, esses shards primários devolviam a resposta para o masternode, e o masternode pegava e fazia a última agregação para ver quem atende melhor e respondia para a gente. Para poder evitar isso aí, o primeiro tuning que a gente chegou a fazer foi colocar apenas um shard primário. Então, dessa forma, só ia em algum lugar ou distribuía para as réplicas. Ficavam shards primários maiores, mas a gente tinha uma regrinha que foi criada pela Elastic, que está na documentação delas, era de tentar manter cada shard num tamanho entre 40 e 50 GB. E a gente estava atendendo a essa premissa, ficou uma beleza. Então, a gente tinha também um documento por anúncio por dia, contendo todas as métricas que foram coletadas. O perfil de busca era bem parecido. Full text search, alta concorrência, isso era para o usuário final, e 2 agregações no final. A gente tinha que fazer uma agregação de bucket e uma agregação de soma. A agregação de bucket é aquela em que você pega e escolhe um campo do documento e coloca em cada balde todos os documentos que atendem aquela agregação. Então, a gente ia pegando, montando vários baldes diferentes, falando, todo mundo que atende, vamos dizer assim, o estado Rio de Janeiro, ia no balde 1, estado São Paulo, balde 2, ele ia clicando nesses baldezinhos. Depois, a gente fazia uma soma das métricas para ter o usuário final. Tendo feito isso, o time pegou e falou, beleza, fizemos esses testes, no nosso ambiente de dev e pré-prod está funcionando, vamos pegar e vamos disponibilizar, vamos botar na web. Lógico que isso estava em beta, a gente não botou isso para o usuário final, mas o nosso desafio era queries em tempo real. A gente tinha que pegar o Elasticsearch com agregações, não era apenas uma pesquisa, a gente tinha que fazer essas agregações de bucketção que eu falei, e tinha que botar esse cara em tempo real. Lembra que eu falei dos valores? Aqui já vem o primeiro que fez a gente chorar por bastante tempo. Fazemos o nosso usuário feliz. A gente tinha que lidar muito com isso aqui, tem que dar um tempo de resposta bem útil para o usuário. Se você pensar no Elasticsearch, vamos dizer para um cenário bem padrão dele, que é colocar logs, coletar logs diários, fazer um rolling dos índices,
Você pode pegar e colocar no Kibana, que faz parte da suite do ELK, né? E você consegue ter queries e gráficos bem legais, com métricas em cima dos seus logs. Só que você, como está fazendo uma coisa interna, você não se preocupa tanto com o tempo de resposta. Quando é para o usuário final, o problema já muda. Você quer pegar e fazer algo que realmente atenda a ele. Então, a primeira versão, a gente tinha esse tipo de estrutura de documento. Era um documento por evento. Ou seja, a gente tinha o ID do anúncio, a gente tinha o tipo do evento, e a quantidade ficava sempre em 1. Então, quando a gente pegou e botou para rodar, a gente tinha que montar nossos buckets, a gente ia guardar cada evento, a gente esperava uma situação como essa aqui. A gente simplesmente pegava cada baldezinho, cada balde sendo para um anúncio, a gente colocava todas as métricas dele ali e poderia fazer a soma. E aí a gente pegava e conseguia, com essa segunda agregação, somar o resultado. Depois que estava todo mundo dentro do baldezinho, a gente conseguia somar o resultado. A gente estava esperando aquela imagem que eu mostrei agora, o que a gente teve foi isso aqui. Não ficou muito fácil, né? O tempo de resposta que a gente teve para esse cara foi de 40 segundos. E aí, se eu chegar para vocês e mostrar como meu chefe ficou na hora que eu mostrei para ele, ele ficou assim. Ó. Não foi uma situação muito legal. Ficamos perdidos por um tempo, falando, beleza, como é que vamos tentar resolver isso aí? A gente foi para a segunda versão. A segunda versão, a gente passou a somar previamente as métricas do anúncio por dia. A gente pegou e tentou fazer uma agregação prévia e montar o documento já com uma estrutura menor, conforme recomendado até pela documentação da Elastic. Então, a gente conseguiu diminuir para isso aqui. Quando a gente pegou e botou isso aqui para rodar, a gente teve um tempo de resposta de 12 segundos. Na hora que a gente viu assim, a diferença que caiu, a gente até comemorou, falou, pô, diminuímos bastante. Aí nós fomos lá para a nossa Product Manager e ficamos olhando com essa cara assim, e aí, tá bom? Tentamos pegar e convencer ela, mas é lógico que a resposta, eu acho que você até está esperando que ela falou para mim, né? Ela pegou e me mostrou isso aqui. Fazemos o nosso usuário sorrir. Ninguém ia sorrir com um tempo de resposta de 12 segundos. Então, nessa hora, foi a hora que a gente pegou e pisou no freio e falou, pô, calma, vamos pensar direitinho, vamos tentar reorganizar, reestruturar nossas ideias e começamos a pesquisar. Nós começamos a procurar literaturas da própria Elastic, desenvolvedores. Nós pedimos ajudas para os outros times, então nós fomos até o pessoal que cuida do cluster principal do Elasticsearch, da OLX, e perguntando como é que vocês conseguiram lidar com esse tamanho de dados. Pedimos ajuda do pessoal de Big Data, de Data Science também, tentando achar um jeito de fazer, e juntando todas as informações, mais a literatura do time conseguiu. E também pedimos a ajuda, suporte, então foi da AWS, tentamos, de todas as formas, nós conseguimos chegar em alguns cenários. Primeira coisa que a gente fez, o que é semelhante, a gente armazena junto. Então, a gente pegou e começou a tentar ordenar os nossos índices para que ele mantivesse o mais próximo possível os documentos que tinham relação entre eles. Dessa forma, a gente conseguia evitar que você tivesse num shard aqui e fosse parar num shard 5 nós depois para tentar fazer a mesma pesquisa. A gente conseguiu diminuir bastante o espalhamento, vamos dizer assim, de cada documento com uma ordenação simples. Simplesmente ordenava por ID do usuário e depois ID do anúncio. Seguinte, a gente unificou de vez o documento. Antes, a gente estava fazendo agregação por tipo de dados, ou seja, você tinha um documento para visitas, para aquele anúncio por dia. A gente passou a ter apenas um documento por anúncio por dia. A gente pegou a fazer um controle em que a gente teria todas as métricas no mesmo documento. Ou seja, você tirava a segunda agregação de bucket, que era justamente você, além de agregar o anúncio, você tinha que agregar os tipos de métricas. A gente passou a agregar só uma coisa. E aí tivemos uma diminuição bem relevante da quantidade de buckets que a gente gerava antes de fazer a última agregação, que era efetivamente a soma dos valores. E faltou uma última informação. Vocês lembram quando eu estava mostrei essa arquitetura aqui, que é uma arquitetura da AWS? Eu esqueci de falar uma coisinha. O que eu não falei é que esses dois caras estavam em regiões diferentes. Nós estávamos com o Elasticsearch rodando na Virgínia, e o Beanstalk rodando em São Paulo. Por que a gente estava? Porque na época que a gente começou, se eu não me engano, ou o Elasticsearch estava muito caro em São Paulo, ou acho que nem tinha. Teve algum motivo que a gente acabou ficando dividido. Só que a nossa resposta podia chegar a 800K. Então, você estava pegando e gerando 800K de dados lá nos Estados Unidos, baixando eles até São Paulo, processando e depois devolvendo ele para o usuário final. Isso não estava legal.
Então, o que a gente fez foi jogamos a nossa aplicação também para a Virginia. Por que a gente fez isso? O Elasticsearch, a versão dele padrão, ele permite que você ative gzip, uma compressão na resposta. Então, depois que o Elasticsearch montou toda a resposta que ele vai te mandar, ele mesmo comprime aquilo em gzip, devolve para você e você pode pegar, descomprimir e trabalhar com ele normalmente. A questão é que o Elasticsearch da AWS, até o momento em que a gente fez, não tinha isso. Eu não sei nem se eles ativaram hoje, mas ele não tinha. Ou seja, eu era obrigado a receber toda a resposta, eu mesmo comprimindo meu microserviço, e aí sim eu mandar para o usuário final já comprimida. A nossa ponta a gente tinha feito. Todos os dados que o usuário final está recebendo do nosso microserviço são comprimidos. Os do Elasticsearch não eram. Então, quando a gente jogou ali, a gente conseguiu chegar nesse tempo de resposta aqui. Já melhorou bastante, né? O time pegou e já ficou comemorando bastante assim que viu esse bom tempo de resposta. Não é o ideal ainda, o ideal era que fosse, sei lá, 5, 10 milissegundos, mas 120 já foi algo que a gente conseguiu entregar. Só que também comemoramos cedo demais. Na hora que a gente pegou, a gente lançou e ficou esperando a bola cair. E aí a gente entra no nosso endgame. Não tem spoilers. Qual é a questão? A gente tinha criado uma arquitetura dessa forma, totalmente na AWS, para poder fazer a nossa indexação. A gente tinha um pentarro que ficava extraindo dados do Data Lake, que é onde estão todas essas métricas, e jogava eles num bucket do S3. Esse bucket, ele tinha um evento plugado direto no Kinesis, que é a solução de stream da Amazon, e o Kinesis tem uma outra solução de entrega desses dados, que chama Firehose. Esse cara ia direto para o Elasticsearch. A solução era meio que textbook, funcionaria com uma beleza. Só que quando a gente começou a ter que lidar com os documentos, a gente começou a adicionar pedaços. Então, depois do S3, a gente tinha que colocar um lambda, esse lambda recebia esse cara, fazia o primeiro pré-processamento, mandava para o Kinesis, depois o Kinesis tinha que pegar e mandar para outro lambda, esse outro lambda fazer uma soma, porque ele tinha que pesquisar no Elasticsearch, já existia um documento para aquele anúncio naquele dia, com algumas métricas, puxava esse cara, somava e entregava. Começamos a ficar cheios de ponto de falha, certo? Chegou num ponto que a gente tinha tantos dados que a gente começou a estourar o limite de concorrência dos lambdas da conta da OLX. Por mais de uma vez, a gente teve que pegar e abrir chamadas no suporte da AWS para pedir para aumentar essa concorrência. E chegou um ponto que tiveram equipes da OLX falando com a gente, por favor, vamos dar um jeito nisso aí. Eles mesmos estavam sendo impactados porque estávamos usando demais os lambdas. Então, a gente ficou... E, por último, ainda tinha o pentarro, que não estava aguentando também o volume de dados. Aí a gente foi para o último cenário, a última solução que a gente precisou fazer. Como é que a gente resolveu esse cara? Nós pedimos ajuda para o bom time de Data Science que tem lá na OLX, perguntamos para eles, que são especialistas, o time de Data Science e de Big Data, falando como é que vocês movem tantos dados em tão pouco tempo? Como vocês lidam com isso? Aí eles indicaram um carinha que chama Spark. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Spark também é uma solução da Apache, também é feito em Java, apesar de que o time não usa Java, mas as ferramentas todas são. E ele é feito para processamento de grande volume de dados em memória. Ele é muito usado no cenário de Big Data. Ele tem tolerância a falhas, ele tem um alto grau de paralelismo, isso faz muita diferença, porque você consegue processar todos esses documentos em paralelo, então você acaba montando um data frame, fazendo todas essas agregações que você precisa em paralelo, e ele tem APIs para diversas linguagens de programação. As que eu conheço são as de Java, Scala, que são... Na verdade, são as meio que padrão, porque ele foi feito em Java. A de Python, onde ele usa o Py4j para poder trabalhar na JVM. E, se eu não me engano, ele tem Clojure. Não lembro qual era a outra, mas tem mais. E ele é muito usado para ETL, para algoritmo de clusterização, análise de gráficos e machine learning. Então, nós pegamos essa dica com eles, falamos, beleza, vamos botar isso para rodar, vamos botar um cluster do Spark para rodar. Aí falamos, mas como é que nós vamos subir isso? Vamos botar lá no EC2? Eles também indicaram esse cara para a gente. O Amazon Elastic Map Redux. A gente sobe esse cara, ele é feito para trabalhar com cluster em Hadoop, então, e ele trabalha muito bem, ele é uma estrutura gerenciada do Hadoop, e ele trabalha muito bem em paralelismo, porque o Hadoop File System é feito para isso. Como o Spark consegue trabalhar dentro do Hadoop File System, ele acaba casando muito bem. Só que esse cara tem um custo bem elevado. Tá? Não é uma coisa que eu recomendo você fazer assim de uma hora para outra, porque você pode acabar se arrependendo depois de um tempo. Só que para a gente, ele ajudou muito, porque a gente conseguiu pegar e chegar num cenário parecido com isso aqui. A gente conseguiu pegar e extrair esses dados,
Só que a gente chegou num outro ponto. O nosso índice, até o momento, estava otimizado para leitura. A gente é otimizado para entregar para o usuário final. Só que para poder ele colocar como um ponto de saída do MapReduce com o Spark, a gente tinha que fazer o Elasticsearch lidar com muito dado chegando ao mesmo tempo. A indexação passou a ser diferente, ela não passou a ser gradual, ela passou a ser um volume grande de uma hora para outra. Então a gente teve que fazer algumas otimizações também. A gente teve que pegar e mudar um pouquinho o TANE dos nossos índices para poder fazer ele lidar com uma boa escrita, mas sem perder muito também a qualidade de leitura. O que a gente fez? A gente botou que no momento da indexação, os índices são invisíveis. Ou seja, existe um índice que está hoje, esse índice fica com um alias apontando para ele. O alias é uma boa técnica para você poder fazer uma troca de índice sem downtime, porque você simplesmente está com eles apontando para um índice. Se você gerou um novo índice, simplesmente aponta esse índice o alias para o novo índice. Você vai trocar a sua fonte de dados sem downtime nenhum. Então, o que a gente fez? A gente passou a criar um novo índice a cada momento, e esse índice a gente pegou e desligou todas as réplicas. A gente simplesmente criou 5 shards primários. Dessa forma, a gente conseguia otimizar a escrita, porque ele não tinha que fazer replicação, não tinha que aguardar a replicação. Para isso, também desligou o refresh do índice. O refresh que o Elasticsearch faz é que, na hora que você indexa um novo documento, ele dá uma atualizada no índice para poder fazer com que esse documento fique disponível. Como a gente estava gerando um índice novo e só ia pegar e apontar o usuário para leitura para ele quando acabasse, a gente pôde desligar esse cara. Então, não fazia refresh nenhum, simplesmente pegava e colocava os dados lá no novo índice. E assim que a gente acabou de fazer essa indexação, a gente pegava e reativava réplicas para cada shard primário e travava o índice para leitura. Ou seja, esse índice passou a ser read-only. A gente não faz escrita em um novo índice, ele pode ficar o mais otimizado possível para leitura. O mais otimizado possível, eu digo, porque não tem como mudar a quantidade de shards primários do índice depois. Para eu fazer isso, eu teria que fazer um reindex. O que é possível, só que aumenta um pouquinho o tempo que os usuários vão ter que esperar para ter esses dados. Como a gente já estava também no limite que a gente tinha definido de 3 horas, a gente optou por não fazer isso ainda. Mas isso é uma técnica que eu recomendo que as pessoas olhem, só tendo a noção de que quando você disparar uma reindexação, vocês vão estar usando todos os recursos que a máquina tem possível. Porque o Elasticsearch vai focar em lidar com a nova reindexação. Então, você pode acabar gerando um pouquinho de lentidão. Para evitar isso, a gente simplesmente deixou com que o nosso índice ficasse travado, e os 5 shards primários com uma réplica acabou atendendo bem tanto a leitura quanto a escrita. A gente conseguiu trabalhar da mesma forma. E aí, quando acabava isso tudo, a gente trocava o alias para o novo índice. Então, a gente conseguiu, finalmente, relaxar. A gente pôde comemorar, estávamos finalmente no formato que a gente podia entregar para o usuário. Hoje o sistema está funcionando, o usuário, até o momento, está feliz com ele, então também estamos felizes. Para finalizar, vou falar só um pouquinho de como a gente faz para monitorar esse cara. A gente pegou e controla o tempo de resposta para o usuário final no microserviço. Tá? O Elasticsearch tem um count, um TUC, na verdade, que é o nome, que ele diz quanto tempo demorou a query. A gente pega, usa até a gente está usando esse cara, está coletando essa métrica, mas a gente conta mesmo o usuário final, o tempo que leva para chegar lá. A gente usa uma ferramenta que chama New Relic, que fica monitorando para a gente o tempo de resposta e consegue dizer a saúde do nosso serviço. A monitoração do Elasticsearch em si, como a gente está usando a AWS, ficou via CloudWatch. Então, a gente acaba coletando as métricas da própria Amazon e a gente coleta essas métricas aqui. A primeira, a anatomia do cluster. O Elasticsearch bota 3 níveis, green, yellow e red, em cada um desses caras. Shards, nodes, master nodes, data nodes, o que for. A gente fica cuidando de todos eles. Se ele ficar em yellow, a gente já começa a ficar em alerta. Porque quando um shard entra em red, ele não está conseguindo atender nem escrita nem leitura. Ele praticamente morreu. O yellow ele já começa a ficar impactado. Então, assim, o yellow a gente já começa a dar uma atenção para ele. E é lógico, o tempo da query e, por final, CPU, disco, memória e rede. Então, assim, só para concluir, uma frase que eu sempre digo para todo mundo. O Elasticsearch é excelente, só que você precisa ter os recursos para lidar com ele. Ele não é tão bonito quanto assim. Ele é muito bom, ele funciona muito bem, ele ajuda muito a gente, mas você tem que estar preparado para lidar com isso. Nós entramos sem ter um conhecimento muito a fundo com ele, então a gente sofreu por bastante tempo para poder chegar no nível que a gente chegou hoje, para poder fazer ele ficar realmente útil para o usuário final.
Então a gente tem sempre que ter um pouco de cuidado. Se você não tem ninguém que entenda o Elasticsearch e você também não entender, tenta fazer um estudo sempre antes de começar, porque você vai bater com alguns problemas desses. Acaba sendo normal. Então, assim, se quiser passar ali, a gente pode trocar uma ideia depois. E, pô, obrigado, gente.